Olá a todos, meu nome é Alessandro Leal, sou médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein e diretor médico do Centro de Medicina de Precisão da mesma instituição. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para comentar um trabalho extremamente interessante que foi apresentado hoje na ASCO, no encontro virtual da ASCO, é o Abstract 4009, que trata da análise de DNA tumoral circulante para doença residual mínima, como resposta à terapia adjuvante em pacientes de alto risco para recorrência em câncer de cólon de estágio 1 a 3. Esse é um trabalho que foi desenvolvido em parceria com uma empresa americana chamada Natera, uma empresa na Califórnia, que desenvolveu um teste extremamente robusto, reprodutível e custo-efetivo a longo prazo. Essa empresa ela trabalhou em conjunto com um hospital na Espanha, em Valência, e um hospital na Dinamarca, na Universidade de Aarhus, com Klaus Lindenberg, que é um pesquisador que a gente tem a oportunidade de colaborar em alguns estudos. Pois bem, esse é um estudo interessante pelo cenário que a biópsia líquida vem sendo empregada. Como nós sabemos, hoje a prática de uso de biópsia líquidas, do jeito que ela é aprovada pelo FDA, é para tumores sólidos em estágio avançado. Um exemplo disso é a aprovação de testes comerciais para análise de genotipagem em câncer de pulmão e outras neoplasias, por mais de uma empresa de biotecnologia que trabalha com biópsia líquida no mercado americano e europeu. Mas a Natera, diferentemente desse foco, desse cenário para indivíduos com doença metastática, foca em pacientes com tumores operáveis. No último ano, como introdução, a empresa ela teve Breakthrough Designation pelo FDA, ou seja, uma aprovação inicial do seu teste para detecção de doença residual mínima em tumores de cólon, câncer de pulmão, câncer de mama e câncer de bexiga, diante dos estudos robustos que foram apresentados e publicados em revistas de alto impacto. Hoje a gente vai comentar sobre esse estudo da Natera com Aarhus e com Valência em câncer de cólon. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouco da tecnologia. Todo mundo já sabe que a análise de doença residual mínima, desde o estudo da TI, o estudo australiano de 2015, já mostra essa importância como um fator prognóstico em pacientes operados com estágio precoce. Pacientes com doença residual mínima positiva, eles vão ter um pior prognóstico, uma sobrevida livre de doença muito mais curta e um risco maior de recorrência. Mas o que é interessante desse trabalho, que a gente vai mostrar hoje, é a tecnologia que ela é feita. E é um teste barato, porque inicialmente o paciente é operado, retira-se o tumor, exerce um teste nele chamado análise de exoma completo, onde todos os genes eles são avaliados. Essa é a única parte cara do teste. E quando você detecta mutações por meio do exoma, são diversas mutações que podem ser anotadas depois de um teste de sequenciamento. E o que essa empresa faz, ela, nesse teste ouvido, 16 mutações truncas, ou seja, mutações tronco do tumor, elas são selecionadas para serem construídos primers para um teste de PCR, ou seja, uma análise de sequenciamento por amplicons, onde vai ser muito mais barata a detecção dessas mutações de forma longitudinal ao longo do acompanhamento do tratamento adjuvante desses pacientes. Então, o que esse trabalho mostrou em pacientes com estágio 1 a 3, envolvendo um estudo envolvendo 180 pacientes, é que a detecção de doença residual mínima, ou seja, pacientes que após a cirurgia tinham ctDNA detectável no plasma, a associação com recorrência foi extremamente alta comparado com indivíduos que não tinham. Só um exemplo, 78,5% de todos os indivíduos com doença residual mínima detectável por esse método de análise de amplicons, PCR, o multiplex PCR no plasma, a gente detectou recorrência, e essa recorrência ela foi detectada em média 9 meses antes
da recorrência detectada por imagem. Por outro lado, indivíduos sem doença residual mínima detectada pelo método, que não apresentavam ctDNA, DNA tumoral circulante, somente 10% deles recorreram. Isso mostra para a gente um risco 16 vezes maior de recorrência se um indivíduo, após a cirurgia, mas antes da realização da quimioterapia adjuvante para o câncer de cólon, ele apresentava doença residual mínima positiva, detecção de ctDNA no plasma. Por outro lado, esses pacientes eles foram submetidos a tratamento adjuvante. E o que a gente observa é que, mesmo após tratamento adjuvante, indivíduos que persistem com ctDNA, ou seja, mostrando indivíduos com resistência adquirida à terapia adjuvante, eles também têm uma sobrevida livre de doença encurtada e o risco de recorrência e morte da doença é de 56 vezes maior. Mostrando que o teste de doença residual mínima após a cirurgia e também após a terapia adjuvante, eles podem identificar o doente que vai pior e tende a recorrer. O que a gente pode comentar de crítica desse estudo? Esse estudo ele foi bem estratificado, pacientes com estágio 1, 2 e 3 para DNA positivo versus negativo, depois da cirurgia e depois da terapia adjuvante. A análise multifatorial foi bem feita, mostrando que é um fator de risco independente após a terapia adjuvante, a presença de doença residual mínima por meio da detecção de mutações funcionais ou até mesmo mutações não funcionais, mas mutações não sinônimas, detectadas por meio desse teste de PCR multiplex. Mas fica aqui a grande questão: o que fazer com esses pacientes após a detecção de doença residual mínima após a cirurgia? E também o paciente que não tem doença residual mínima, será que esse paciente precisa de quimioterapia adjuvante ou será que a gente pode poupar indivíduos estágio 2? Estudos desse tipo hoje estão em andamento tanto na Austrália, quanto nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra, quanto na Holanda e na Dinamarca. Nesses 5 países, tem pelo menos 5 estudos clínicos em andamento que vão ajudar a gente a identificar o valor preditivo de se tratar ou não pacientes com quimioterapia baseada em fluoperimidina e oxaliplatina de forma adjuvante em indivíduos com doença residual mínima detectada ou até mesmo poupar indivíduos sem detecção de doença residual mínima. Uma das críticas que a gente pode fazer a essa tecnologia hoje ela é fundamentada apenas nos Estados Unidos. Quando a gente pensa, por exemplo, no tempo de resposta para se iniciar uma terapia adjuvante, muitas vezes a construção, o sequenciamento inicial do exoma, seguido da construção dos primers, para um ensaio multiplex de PCR, para a gente poder seguir esses pacientes de forma mensal, bimestral, trimestral, isso pode demorar de forma a se tomar uma ação para o tratamento adjuvante. Então a gente tem que esperar para ver a capacidade de transferência de tecnologia de doença residual mínima por meio desse ensaio, que parece ser robusto, da Natera, para outros sites, outros sítios, outros locais que possam executar em seus países a sede. Ou é difícil imaginar, por exemplo, mandar uma amostra para outro país, esperar um resultado de um exoma, esperar o resultado de primers que vão ser construídos baseado nas mutações individuais daquele paciente. Esse é o teste mais personalizado que existe. O tempo hoje gira em torno de 21 dias a 28 dias. Para testes que correm nos Estados Unidos. Esse é um estudo que foi feito de forma retrospectiva. As amostras foram coletadas e os pacientes não foram tratados ou individualizados baseado na resposta. Os estudos de intervenção, esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje em conduzir estudos de intervenção para doença residual mínima, uma vez que a gente precisa dessa resposta da presença ou não de doença residual extremamente rápida para tomada de decisão. Esperamos que no futuro breve teremos outras opções ou uma solução que possa ser empregada localmente nos países que desejam ter estudos clínicos ou essa tecnologia empregada na prática. Os próximos anos eles vão ser realmente definitivos em determinar novos horizontes em tratamento adjuvante de câncer baseado em doença residual detectada por meio de análise de DNA tumoral circulante.
Muito obrigado a todos.